A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem fala é o missionário Messias, aqui do sertão da Bahia. Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus que vão assistir esse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vai ser um assunto muito maravilhoso, um assunto pouco comentado na internet. Alguns comentam, mas não dá o estudo completo, não explica que é a regeneração, o significado do novo nascimento. Muitos irmãos ainda não nasceram de novo. Ele pode até ser batizado, mas ele nunca nasceu de novo, porque ele continua com as mesmas atitudes do velho homem. Ele continua na mesma ignorância do velho homem. Então nós vamos estudar e você mesmo vai analisar. Será que eu nasci de novo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que a maneira que eu estou servindo a Deus agrada a Ele? Será que eu nasci realmente de novo? Será que Cristo está comigo? Será que Deus me ama? Será que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus? Será que as coisas velhas já se passaram? Eis que tudo se fizeram novas? Então assiste esse vídeo até o final. Eu não sei se eu vou postar todo de uma vez ou de duas vezes, porque pode ficar um pouco longo. Amém? Sem mais delongas, vamos entrar no assunto, que se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 1, nós vamos meditar. João, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabim, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo? Nascer sendo velho, pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não nascer. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo. Diz a palavra, vamos estudar sobre este assunto. Jesus trata de uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, a regeneração. Em Tito 3,5 diz: Ele nos salvou porque teve compaixão de nós, não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Uma nova vida. Então as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo nas nossas vidas. Então Jesus Cristo ele fez isso, coisas novas. Mas é necessário que eu queira que Cristo faça isso na minha vida. Não somente levantar a mão, mas deixar Cristo transformar a tua vida, as suas atitudes. Ou o nascimento espiritual, se um novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus, nem receber a vida eterna e a salvação mediante a Jesus Cristo. Apresentamos a seguir importantes fatos a respeito do novo nascimento. Então vamos apresentar fatos a respeito do novo nascimento. A regeneração é a nova criação e transformação da pessoa. Romanos 12:2 diz: Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom. Quando Deus, eu não sei o que o Senhor quer comigo. Eu não sei o que é que o Senhor quer tratar com a minha vida. Eu não sei se o Senhor está comigo. Então, quando eu sou transformado e deixo de se transformar, eu aprendo. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas seja transformado para você entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. O que é bom para a sua vida, em algumas versões está assim. Então, é necessário você aprender o que é o novo nascimento. Efésios, capítulo 4, versículo 23.
É preciso que o coração e mente de vocês sejam completamente renovados. Vista-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, o crente que nasceu de novo, ele tem uma vida dedicada ao Senhor. Ele tem uma vida de consagração ao Senhor. Ele tem uma vida de devoção ao Senhor. Então, ele chega a se revestir do novo homem, que é parecida com a natureza de Deus. Ele é diferente. Ele vai aprendendo. Nós vamos aprendendo e vamos falar sobre cada assunto. Nós estamos lendo alguns versículos base e nós vamos aprofundando no decorrer do estudo. Diz assim: efetuadas por Deus e o Espírito Santo, por esta operação, a vida eterna da parte do próprio Pai, a vida eterna é da parte do próprio Deus, ortogada ao crente, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente sabe sobre isso, a gente que conhece já a palavra. Em 1 João, capítulo 1, versículo 4, nos diz assim a palavra do Senhor: assim esperamos possuir as ricas bênçãos de Deus, guardada para o seu povo. Ele a guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem ser estragada, nem ser destruídas. Está guardada no céu a coroa da justiça que nos aguarda, as promessas, os galardões daquele que é nascido de novo. 1 João 5,11. Este é o testemunho de Deus, nos deu a vida eterna. Esta vida é a nossa por meio do seu Filho. Este se torna um filho de Deus. Por meio de Jesus Cristo nós se tornamos filhos de Deus. João 1,12. Todos quantos creram e o receberam, deu-lhe o direito de ser chamado filhos de Deus. 1 João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder, né? João capítulo 1, que eu já citei, versículo 12. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais creram no seu nome. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Desculpe-nos. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, são herdeiros com Cristo. Então, se com ele padecemos, com ele seremos glorificados. Jesus não veio fazer a vontade dos homens, mas a vontade do Pai. A minha bebida, a minha comida é fazer a vontade do Pai. As pessoas estão mais preocupadas com este mundo do que preocupadas com o nosso Deus. Você já prestou atenção que as pessoas não têm certeza? Cristo disse o quê? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Você sabe por que a igreja fica só se levantando? Conversando? Na hora do culto? Atrapalhando o culto? Brincando? Conversando? O pregador pregando e ele conversando outro assunto com outro irmão do lado? Passa o tempo todo folheando a Bíblia? Passa o tempo todo indo para o filtro? É claro, se você está com sede, você tem de ir mesmo. Se está com vontade de ir no banheiro, tem de ir. Mas as pessoas fazem isso aí toda hora. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm certeza que Jesus está no meio. Se as pessoas tivessem, eles tinham temor e tinham receio de se levantar. Até quem estava com sede não queria se levantar. Quem estava querendo ir no banheiro não queria se levantar para sair. Ele aguentava só para ouvir Jesus falar. Mas as pessoas não têm certeza que é o Espírito Santo que fala. Por isso que tem essa desordem. Mas o assunto aqui é outro. Vamos lá na palavra do Senhor. Livro de Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos justificados, glorificados. Eu já tinha lido esse texto, acabei repetindo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
Então, eu posso entender, então, se eu tiver fé em Cristo, eu já sou filho de Deus. Não é bem assim. Nós vamos aprender o que é realmente ser filho de Deus. É uma nova criatura. É uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Ou todas as coisas se fizeram novas. Então, se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, se você está em Cristo, você é uma nova pessoa de atitudes diferentes. Colossenses 3,10 diz: se vestiram com a nova natureza. Esta natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Só quem nasce de novo conhece Cristo completamente. Já não se conformem com este mundo. Não se conformem com este mundo. Romanos 12:2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, não vivendo como vive esse mundo, você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Mas o Criador, segundo Deus, é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Viste-se que uma nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, qual é correta e dedicada a Ele. A regeneração é necessária porque a parte de Cristo, todo ser humano, pela sua natureza inerrante e pecadora, é incapaz de obedecer a Deus e de agradar-lhe. É incapaz. As pessoas não conseguem agradar a Deus porque elas estão presas por pecado. Até vontade tem, até fala do nome de Cristo, até diz que tem fé. Mas é uma fé que eu vou viver do meu jeito. Eu creio que Deus existe, mas eu vou viver desse jeito. Eles creem que Deus fez um mundão aí para eles se divertir, e eles estão se divertindo e agrada. Se eu estou feliz, então é bom. Vai diz, livro de Salmos 5:21-5. De fato tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres O que tu queres é um coração sincero. Encha o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado. Ficarei limpo. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Então o Senhor, Ele tem poder para te purificar. Está se sentindo sujo? Está se sentindo que não nasceu de novo? Então o Senhor, Ele pode sim te purificar. Peça a Ele. Se humilhe diante dele, chore diante do Senhor. Abra o teu coração, entre no teu quarto. Senhor, muda essa minha natureza, a minha brutalidade, o meu nervosismo, a minha boca grande, que falo demais. Eu falo e ofendo as pessoas. Ninguém gosta de mim. Mas será por quê? Por que será que você não nasceu de novo? Acha que tudo tem o direito de falar tudo que vem na sua mente? Será que você quer ouvir tudo que as pessoas pensam de você e falar para você no meio de todo mundo? Cristo disse, aquilo que você não quer que os homens vos façam, não faça eles também. Né? Faça o bem, que é isso que você quer que as pessoas façam com você. A verdade tem de ser dita, mas tem momentos também. A verdade sempre tem de ser dita, mas tem de ter cuidado da hora e o momento de falar essa verdade. E ter sabedoria. Diz assim, Salmos 58:3. Aliena-se aos pecadores, desde a madre, andam errados, desde que nasceram, falando mentiras. Quantas pessoas dizem que nasceu de novo, irmão? Mas é mentiroso.
enrolado, cheio de mentira, conta até testemunho mentiroso, irmão, e diz que foi o Espírito Santo de Deus. Se mete em visão que nunca teve, conta na igreja e conta um monte de testemunho mentiroso, sai contando, pregando, contando junto com testemunho mentiroso. Pessoas que mentem o tempo todo, irmão. Mentem o tempo todo, irmãos. Nunca nasceram de novo, irmão. São filhos do inimigo ainda. Ou dá brecha e acha que estão indo para o céu. E não estão. Ele acha que vai para o céu porque ele mudou de religião. E quem salva é Cristo e a obediência a Ele. Não é a igreja, não é o pastor, não é o obreiro, não é o missionário. Mas é Cristo. Romanos 8, 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigos de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. De fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Então, se eu ando do meu próprio jeito, da minha natureza, mentindo, roubando, de mal do irmão, cheio de tanta coisa errada na minha vida, compro não pago. No lugar que eu chego numa fila de banco, no lugar que eu sou escandaloso, tenho atitudes, tudo que dá errado eu já me escandalizo. É você ver um descrente do seu lado que está dando tudo errado, ele está lá com fé em Deus, eu vou conseguir, como é minha filha, mas tudo com paciência dá certo, né? E tá lá o crente, aquela zoada, tudo, e todo mundo com a cabeça baixa, e o crente fazendo aquele mafuá. Quando sai, diz, é o doido, é a doida. Meu irmão, minha irmã, mude de vida. Romanos 5:12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, e a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. O pecado se espalhou por uma só pessoa. E o pecado ele espalhou no mundo, passou de um para o outro, multiplicou os pecados, continua se multiplicando. E cada vez o ser humano ele vem se afastando da presença de Deus. Ele não crê na Bíblia. Nós sabemos que as pessoas do século XXI não creem na Bíblia igual as pessoas do século XIX, do século XX. Eles não creem da mesma maneira. Há quem até fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, são os liberais. Eles não creem na Bíblia. Por isso que nós estamos vivendo um cristianismo fraco, e muitos que dormem, e muitos doentes. 1 João 3,8. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A pessoa se converte, aí arruma uma namorada e fica fornicando. Mora junto, não casa, fica inventando desculpa, que é dinheiro, que é não sei o que quer fazer festa. Melhor do que uma festa é a festa no céu, do que você deixou o pecado, que se casou com seu esposo, mas continua morando junto. É o ano que vem, é depois. Não se prepara para ir para o céu, tem que estar preparado já. Se aceitou Jesus, então você já tem que estar preparado. Eu estou me preparando e eu sei o dia que Jesus vai voltar. Quer fazer festa? Esperando fazer festa? Se as pessoas soubessem para onde vai viver uma vida de pecado, as pessoas tinham tanto temor que queriam resolver no outro dia. Dava um jeito sim, porque quando está doente a gente dá um jeito, né? E outra coisa, faz um casamento hoje e gasta coisa pouca. E a igreja ajuda, mas as pessoas querem viver no pecado, fornicando. E quando é disciplinado, ele se desvia, ele se sente magoado e rejeitado por a igreja.
e não quer que ninguém interfira. Quer viver no pecado. Quer beber um vinhozinho, né? Há quem diga que não é pecado beber bebida alcoólica. Não é pecado. E como é que pode beber aquilo que é feito para embriagar e não ser pecado? Porque não tem como eu beber uma coisa que embriaga e não se embriagar. Porque isso depende. Tem pessoas que bebem uma dose e não sente nada. Embora não fique a mesma coisa. Porque se dizer que fica, é mentiroso, porque eu já bebi. Não está bêbado, mas não é a mesma coisa. Só que tem pessoas que bebem só uma e fica bêbado. Isso vai depender da pessoa. Então tem que fazer exame, né, para saber quem aguenta e quem aguenta mais e menos. O certo é, não bote coisas fermentadas de álcool na tua boca. Será que você não pode ser crente sem uma dose, meu irmão? Sem um vinho com álcool, que é álcool, não é da uva ali, mas é álcool colocado da cana. Essas coisas que a gente não tem aqui é muito caro, essas coisas naturais. Cuidado com o vinho que há fermento, irmão. Não se embriague com um vinho que há fermento, mas enchei-vos do Espírito. Mas será possível tentar bebendo? Em casa eu bebo. Então em casa eu tenho que marcar o dia que o irmão vai vir me visitar. Porque já pensou que chega em casa e estou bêbado? Toma vergonha, meu irmão e minha irmã. Aprenda a servir a Deus. Será que um álcool velho para tirar sua consciência vale fazer falta, meu irmão e minha irmã? Meu Jesus. 1 Coríntios 2,14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato nem mesmo pode entendê-los. Esta verdade são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. O homem natural ele não entende as coisas do Espírito. Ele não compreende as coisas do Espírito. Não entende e fica irado. Ele fica com raiva. Eles não entendem nem o que a pessoa está pregando. Ele já ataca a pessoa. E ele acha que está atacando a palavra. Nos diz assim: a regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados e volta-se para Deus. Se arrepende, não é se converter e continua dando calote, mentiroso. Mateus 3:2 diz-lhe: arrependa-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Coloca a sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, irmãos.